Cristo. Amém, igreja? Se tiver um obreiro aí na porta, poder convidar todos a estarem entrando para nós lermos a palavra de Deus e começarmos este culto maravilhoso. Gostaria de fazer esse pedido para nós estarmos orando e abençoando a vida uns dos outros e sendo abençoado também. Quero começar esse culto dizendo que Deus coloca pessoas perto de nós para abençoarmos elas e elas nos abençoar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar antes de lermos a palavra de Deus. Você não veio só, você está aqui com a sua família, você está aqui com a sua área de ação. Assim que nós cultuamos a Deus pela fé que há na palavra, na sua palavra, que há no seu sacrifício, nós não viemos à casa de Deus, ao lugar da reunião de mãos vazias. Nós temos pessoas na nossa área de ação que dependem de nós. Depende da palavra que temos, depende da oração e da intercessão que temos. Por isso, coloque-se diante de Deus, como a palavra de Deus nos orienta. Vamos orar a Deus apresentando esse culto, apresentando essa ministração, os louvores que aqui serão entoados. Aqueles que estão em suas casas também serão alcançados de forma poderosa, na medida do Espírito Santo que tem para cada um de nós. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na Tua doce presença, nós estamos aqui reunidos para mais uma vez cultuarmos ao Teu santo nome. É um prazer para nós levantarmos o Teu nome, adorar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, na Tua doce presença, nós, e mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, nós não estamos aqui sozinhos. Estamos com toda a nossa parentela, com a nossa área de ação, aqueles que imediatamente precisam de um socorro, ou mais ali na frente precisam de uma palavra de sabedoria, de revelação. Então o seu Santo Espírito tem acesso, o Teu Santo Espírito tem liberdade em agir no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque podemos aqui no meio dos louvores, aqui em meio à adoração, à oração, levantarmos, Senhor Jesus Cristo, uma intercessão pela nação brasileira, por todos os homens que estão imbuídos de autoridade. Podemos levantar uma intercessão pela paz no povo de Deus, no povo de Israel, levantarmos uma adoração e uma intercessão pela paz em todos os lugares, em todos os cantos, porque a paz do Senhor Jesus excede todo entendimento. Nós não entendemos, mas ela está conosco por intermédio da Tua palavra, e nós tomamos posse desse entendimento. Pela fé nós podemos dizer que a paz do Senhor Jesus Cristo está em nós e conosco, e por isso nós declaramos a paz do Senhor Jesus Cristo na nossa área de ação. Espírito Santo de Deus, também declaramos a cura, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas do Senhor, mediante a Tua palavra, que sejam realizados, Espírito Santo de Deus, e também o crescimento no Teu Santo Espírito. Apresentamos, Senhor Deus, este culto ao Senhor e a Tua palavra aos nossos espíritos, assim que oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vire para o seu vizinho e deseja a ele a paz do Senhor Jesus Cristo. Deseja a ele a alegria do Espírito Santo de Deus. Que a alegria do Espírito Santo de Deus esteja resplandecendo na vida dele. Abra sua Bíblia, você que está de pé. E os irmãos que estão aí fora podem se adentrar. A sua Bíblia, se você vai abrir comigo em Romanos 12. Eu quero ler com vocês, para que nós vejamos a nossa tenda se alargar, as nossas estacas ser bem firmadas, esticar bem o todo da nossa habitação, para que nós transbordemos do Espírito Santo de Deus e da Sua palavra. Eu tenho uma recomendação que o apóstolo Paulo nos deixou aqui em Romanos 12. Ele diz assim, no primeiro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Diga assim, que é o meu culto racional. Amém. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Agora corre lá para o versículo 9, dá uns pulinhos aí, pula lá para o versículo 9. E ele diz assim: virtudes que eu te aconselho que você
pratique, que você recomendo para que você ande nelas. Olha essas virtudes. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, ou seja, não seja limitador do zelo, tenha muito zelo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Diga assim comigo: na oração perseverante. Agora diga para o seu vizinho: persevera na oração. Aí ele continua: compartilhai as necessidades uns com os outros, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém, igreja? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para nós fazermos mais uma oração. Quero te pedir que você cultive mesmo essas virtudes, para que você veja na sua área de ação, independente da motivação, irmãos, para que você veja na sua área de ação o transbordar do Espírito Santo de Deus. Se é isso que nós esperamos, que o Espírito Santo de Deus transborde na nossa área de ação, que nós venhamos a cultivar virtudes em amor. Amém? Tendo o nosso irmão em honra, em lugar de honra, tendo alegria, compartilhando a alegria e também compartilhando a tristeza dos nossos irmãos. Por isso que é bom ter zelo sobrando, que aquele que tem zelo olha para o vizinho antes de olhar para si, vê a necessidade do outro. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar mais uma vez. Presente esse ministério de louvor, que as pessoas, que nós que vamos louvar e entoar cânticos ao Senhor, celebrar ao Senhor e dançar na presença de Deus, venhamos ser impactados pela unção. Espírito Santo de Deus, nós acabamos de ler que a Tua palavra nos diz para termos os nossos irmãos em honra. Pai, está aqui a equipe de louvor na Tua presença. Nós estamos abençoando cada um desses ministros como ministros dispenseiros do Senhor, dispenseiros da Tua presença. Espírito Santo de Deus, te louvamos pela unção que está diante dos Teus filhos, no dom e na unção proposta para cada um deles. E assim eu me coloco diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, abrimos o nosso coração para louvarmos e engrandecer o Teu nome. Seja feita aqui mesmo a Tua boa vontade, e que os nossos lábios e o nosso coração estejam alegres diante do Senhor para entoar hinos em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Ministério de louvor. Aleluia. Pai do Senhor, queridos. Graças a Deus. Vamos aprender aqui algumas partes de uma música, amém? O refrão dela diz bem assim, ó. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Aí vem assim, ó. Altos louvores cantamos a Ti dia e noite, erguemos Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Altos louvores cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar. Vamos assim, ó. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos lá! Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos! Altos louvores cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome
mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dança altos, altos louvores. Cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar mais uma vez o refrão, vamos lá, assim, ó. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos lá, de novo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Glória a Deus. Todos reunidos, juntos em só lugar, a congregar, pra começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouvem os gritos, vocês. Deus está neste lugar, veio habitar lá, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, dançar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, dançar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti.
Aleluia. Quando eu tinha 10 anos, 8 anos, a pastora Lourdes vai lembrar. Nesta mesma igreja aqui, com 8 anos de idade, a gente tinha um grupo aqui chamado Infinito Louvor. Quem é mais antigo aí vai lembrar. Aí, ó, a juventude daquela época, né, Bispo Heber? E eu era o menorzinho ali, eu e meu irmão. E os jovens se reuniam aqui na frente, né? O pastor Kleber dava um jeito de pegar um banquinho, eu subia no banquinho e conseguia alcançar o microfone para cantar assim, rodinha, né, no microfone. E ali eu comecei a desenvolver o ministério que Deus tinha colocado na minha vida, né, naquele dia ali, naqueles tempos, né? E a gente cantava vários hinos que edificavam muito a nossa vida. E nós vamos cantar um hino hoje que fala de milagre. O nosso destino, segundo a palavra de Deus, era um destino de morte. Era um destino sem esperança. Mas um encontro com Cristo transformou cada um de nós e transformou o nosso destino e mudou a nossa sorte. Portanto, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós da nossa família, nós podemos nos chamar de milagre. Nós podemos nos chamar de redimidos do Senhor. Redimidos em Cristo. E não mais vamos chorar devido ao destino que nos aguardava. Não mais. Não mais tristeza, não mais dor, não mais morte, mas sim vida. Assim como está escrito na palavra de Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há nada que pode te separar do amor dele. Não há anjos, não há profundidade, não há altura, nem a morte pode mais te separar do amor dele. Você está para sempre no seio do Senhor, porque ele operou um milagre na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.
descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, a filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.
Glória a Deus. Podeis sentar, amados? Senta falando assim: Deus faz novas todas as coisas em minha vida. Amém? Porque Deus faz. Amém? Faz você querendo ou não querendo, porque Ele é um Deus de novidade. Amém? Vamos continuar trabalhando aí com o nosso tema, né? Alarga, vamos alargar. Esse ano é um ano que Deus tem trazido bastante coisa para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E desenvolver é necessário. Desenvolver para a nossa vida é uma coisa crucial, né? É muito triste quando nós nos encontramos num patamar e não conseguimos sair dele. Né? Nós nos tornamos cada vez mais infantis, né? Mas cada vez mais limitadores do que Deus tem para nós. Não é verdade? Porque quem impede Deus de agir somos nós. Ninguém tem, tipo assim, ninguém além de mim mesma tem o poder de fazer Deus não agir na minha vida. Eu tenho que não querer que Deus aja. Ou seja, então, a falta de desenvolvimento, a falta do alargar, a falta do estender, a falta de esticar as cordas, a falta de fincar bem as estacas, a falta de impedimento, né? Quer dizer, o impedimento nos faz limitar o poder de Deus nas nossas vidas. E isso acontece porque nós às vezes não conseguimos desenvolver. Muitas das vezes pode não ser porque a gente não quer desenvolver, mas há obstáculos em nossas vidas, colocados às vezes não por nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes certos obstáculos nas nossas vidas não são colocados por nós, são colocados por outros, que nos impede de crescer. Às vezes o pai e mãe que brigou muito na infância, né? Isso refletiu em nós alguma coisa. Às vezes palavras, né, que nos limitou quando nós estávamos dispostos a nos desenvolver. Tudo isso é obstáculo. Às vezes a descrença de pessoas que são importantes em nossa vida são obstáculos. Não é verdade? E o que a gente faz com esse obstáculo? Tira. Tira através de quê? Fala assim comigo: perdão. Deixa eu falar uma coisa para você. O perdão, ele é a maior arma que o cristão tem. Quando você perdoa, quando há perdão genuíno, a arma que o diabo tinha para você, ela é destruída. Vocês já pararam para pensar nisso, né, pastora Luz? É uma coisa muito forte. Porque a falta do perdão me faz prisioneiro. E o perdão desarma as armas do inimigo. Vocês entenderam o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio nos salvar. Ele veio nos mostrar que o pecado não exerce domínio mais sobre nós. E o pecado não exercendo domínio significa que eu tenho um poder dado a mim de perdoar as pessoas. Então, eu resolvo tirar os obstáculos para me desenvolver. Eu que resolvo, eu que limpo. Eu que faço. Essa é a tal da autorresponsabilidade cristã. Eu sou responsável particularmente pela minha vida. Eu posso ter várias pessoas na minha área de ação, mas a minha área de ação ela se torna cada vez mais limitada quando eu procuro não me desenvolver. E uma das armas que nós temos é o perdão. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu não vou falar de perdão hoje, mas eu ia falar sobre outra coisa, mas o Espírito Santo traz as coisas e a gente tem que obedecer. Então, a falta do perdão
ela me interrompe. Guarda isso para você. E se você tiver que perdoar alguém, perdoa rápido. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele espera que você haja, tá? Vamos abrir lá em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos falar um texto muito conhecido aqui. A partir do versículo 7. Vou ler primeiro aqui só o versículo 1 e 2. Não, vou começar do 1 aqui, a gente vai lendo, tá? Então, Efésios capítulo 4, vamos começar aqui do 1 e a gente vai desenvolvendo, sempre dentro desse tema que eu tenho que alargar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que melhorar, eu tenho que dar continuidade à minha vida, eu tenho que melhorar a minha área de ação, eu tenho que progredir, porque Jesus está voltando. E como a pastora Lourdes disse aqui, e que eu nunca tinha parado para pensar nisso, pastora Lourdes, a igreja que será arrebatada, ela vai fazer falta na terra. Então não é qualquer igreja, não é qualquer pessoa. Vocês estão entendendo por que nós temos que nos desenvolver? A igreja que será arrebatada será a igreja mais rica, porque as pessoas vão ter que sentir falta. Vocês estão entendendo? A igreja que será arrebatada vai ser a igreja mais próspera espiritualmente, porque o povo vai ter que doer no povo a falta do Espírito Santo. Vai ter que doer a falta. Nossa, mas eu tinha aquela pastora do meu lado. E nela emanava luz, nela emanava vida. Então, esses últimos tempos, nós estamos sendo chamados a desenvolver de uma forma extraordinária. O apóstolo Baltazar, ele tem uma frase que diz que todo mundo conhece essa frase. Que eu sou o que eu consigo ser quando eu estou orando. E eu vou te falar outra frase. Você não merece ser menos do que você consegue ser quando você está orando. Porque quando você fecha a porta por detrás de ti, quando você vai ter com o seu Deus, lá Ele te revela quem você é. E você está se auto-sabotando, sendo menos do que é a você revelado. Vocês já pararam para pensar nisso, pastor de Putz? Aí quando eu olho, né? Porque quando a gente vai para o quarto de oração, acontece umas coisas, né? Que aí eu fico olhando, gente, como que eu sou isso aqui dentro e eu saio e não me vejo assim, eu estou me sabotando. Eu sou aquilo lá, eu só tenho que desenvolver. Amém? Então aqui em Efésios no capítulo 4 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o propósito do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subir, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Esse texto é um texto bem autoexplicativo, ele é bem autodidático, a gente não tem que fazer muita explanação sobre ele, mas tem alguns pontos aqui que eles precisam ser frisados. Rogo-vos, é um clamor que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui à igreja de Efésios, em Éfeso. O que acontece? Quando fala rogo-vos, é como se eu estivesse pedindo aquele pelo amor de Deus mais profundo. Ele estava falando assim: pessoal, pelo amor de Deus, anda conforme Deus te chamou. E como eu descubro como Deus me chamou? Eu sou o que eu consigo ser quando eu estou orando. Ali eu sei quem eu sou. Ali eu sei o que eu preciso desenvolver. Ali eu sei o que eu preciso melhorar. Ali eu sei quem a Raquel é de fato. Porque quando nós nos chegamos a Deus, não há máscaras. Não adianta se falar com Deus, né? Ah, porque eu sou assim, eu sou assado. Deus, não, Ele nem olha isso. Quando nós chegamos na presença de Deus, a gente se desmonta. E o que eu acho aqui engraçado nesse texto é que no versículo 2 ele vai falar com toda humildade e mansidão. Com toda humildade. Como é difícil a gente ter humildade dentro do nosso chamamento. É muito difícil. Humildade, né? O sentido da humildade é você se fazer menor ao menor, mesmo sendo maior. Entenderam isso? É a compreensão de que essa pessoa que Deus está trazendo para a sua área de ação, que esses pequeninos que tem na sua área de ação, mesmo você tendo uma estatura, um desenvolvimento, uma plenitude, mesmo você tendo um conhecimento, você vai ter que ser menor que ele. Jesus Cristo, quando veio, ele se tornou menor que nós. Não foi verdade? Porque ele carregou todos os pecados. Alguém aqui já cometeu todos os pecados do mundo? Ninguém cometeu. Claro que deve ter uns abençoados aí que já fez muita coisa, mas ninguém cometeu. Aqui ninguém matou. Alguém já matou? Então pronto, Jesus levou esse pecado. Ou seja, ele se tornou inferior a que eu sou. Mas para quê? Para que houvesse um milagre, para que houvesse uma transformação. Então, quando a gente tem dificuldade de desenvolver isso em nós, nós limitamos e colocamos obstáculos nas vidas que estão ao nosso redor. Infelizmente. E colocamos obstáculos na nossa própria vida. Como que a gente coloca obstáculo? Através de cobrança, através de maledicência, através de julgo, colocando peso nos irmãos, né? Através de doutrinas erradas, porque aqui vai falar disso.
no decorrer do capítulo 4, vai falar que se eu não compreendo que na minha área de ação existe meninos da fé, e às vezes se eu não compreendo que eu sou uma criança na fé, mesmo tendo uma carreira bem grande, eu vou andar por qualquer vento de doutrina. Outro dia eu estava pensando lá em casa, né? O apóstolo Baltazar, ele tem dado várias ministrações aos domingos. Queria que os irmãos se esforçassem para ir, porque é uma bênção, né? E uma das ministrações que ele falou, que é todo terceiro domingo lá na igreja de Taguatinga. Quem puder ir às 9 horas da manhã lá, é uma bênção. Tem um café da manhã maravilhoso, aí depois a gente ouve uma palavra, depois tem uma oração, é uma bênção. Quem já foi sabe como é que é. Né? E ele vem falando assim, ele falou uma vez assim: qual a voz que você tem ouvido? É a voz do Espírito ou é qualquer outra voz? Outro dia eu estava falando, foi com você, Bia, lá em casa? Eu não sei se foi com a Bia ou se foi com a Ellen, que eu falei assim, não foi com a Ellen, que ela estava com dúvida. E eu falei assim: Ellen, qual a voz que você tem ouvido? Aí eu falei: é tão fácil discernir o que Deus nos fala. É tão fácil ser guiado pelo Espírito Santo. A gente que pensa que é uma coisa muito mística. Mas Ele está nos apontando a direção o tempo todo. Porque quando eu ouço vozes que estão me denegrindo, quando eu ouço vozes de que eu sou incapaz, quando eu ouço vozes que eu estou, não, você é desse jeito, não, você não vai conseguir, você não vai romper. Vem cá, o Espírito fala isso pra gente? Muito pelo contrário. O Espírito Santo sempre vai falar uma coisa para nós: você é capaz. Você é capaz. Eu estou contigo. Você é capaz. Vai, faça, estenda, alargue, finca. Essa é a voz do Espírito Santo. Ele nunca vem para denegrir. Por isso que quando eu olho para a vida do irmão e vem a informação de lá, uma imagem distorcida do que ele não é, isso não é a voz de Deus. Eu posso até enxergar o Vitor teve dengue, ele deu uma emagrecidinha, né? Tá bonito o bichinho. Não que ele não fosse, mas deu uma afinada, né, Vitor? Ou seja, eu poderia olhar para o Vitor e não conhecê-lo e ver o estereótipo dele e pensar assim: coitado, um menino tão novo já desse jeito, como que vai ser lá na frente a vida dele? Estou usando o Vitor aqui porque a gente é chegado, então a gente está usando. Ou seja, é uma informação externa. E às vezes eu não penso que o Vitor pode ter algum impedimento na vida dele, entendeu? Que o faça romper certas coisas. E o que eu estou fazendo com isso? Colocando mais peso, colocando mais jugo. Não é verdade? É tipo assim, uma analogia besta, mas é isso aí. Você está entendendo? Uma analogia boba que eu estou falando do estereótipo físico, mas vamos parar para pensar o quanto que a gente faz isso com as pessoas, não fisicamente, mas na conduta de vida. Por quê? Porque nós não observamos o que nós temos ouvido. Por isso que a palavra de Deus lá em Lucas 8 vai falar: vede como ouvis. É engraçado, né? Eu tenho que ver como eu ouço. Que coisa, eu tenho que enxergar como eu estou ouvindo. E tem concupiscências. O livro de Romanos fala sobre... É Romanos? Coríntios ou Romanos? Ajuda aí, ou mais conhecidos. Gálatas? Então Gálatas.
vai falar sobre as concupiscências. Eu acho que é João, viu? É João, não é? É João. Então, vai falar, quem achar aí me fala só para eu dar o endereço certo, tá? Eu acho que é 1 João, salvo engano, tá? Mas enfim, virou polêmica na igreja. É bom que faz os crentes procurar versículo, vamos lá, né? Olha que bênção. Mas enfim, já achou aí alguém? João, eu acho que é João, 1 João, pode ir para lá. Mas o que acontece? Vai falar das concupiscências, vai falar das concupiscências da carne, dos olhos. Eu ainda não estou enganada. Então é 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17, pronto. Então o que acontece? Vai falar sobre as concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. O que é a concupiscência dos olhos? Presta atenção. É o que... Deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui direitinho para explicar para vocês. Porque hoje, de uma vez por todas, nós vamos aprender a discernir a voz do Espírito, para que nós possamos desenvolver o que Deus tem para nós. Amém? Então, a concupiscência da carne são as paixões que nós temos. O que é paixão? É tudo que eu olho e me apaixono. Tem gente que se apaixona por carro, tem gente que se apaixona por uma pessoa, tem gente que se apaixona por um emprego, tem gente que se apaixona por coisas, né, que talvez não produzam uma salvação de vida, né? Então nós temos que ter cuidado com as paixões, porque a paixão é algo fumegante e com pouca duração, e que vai se dissolver em nós, talvez em traumas, tá? Quando eu falo da concupiscência dos olhos, eu estou falando de possessão, ou seja, eu quero possuir aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nem tudo eu tenho que possuir. E quando eu vou falar de soberba da vida, é posição. Sabe o que é isso, gente? Orgulho. Orgulho. Todas essas concupiscências e soberbas se resumem em um só tipo de pecado: orgulho. E as pessoas orgulhosas, elas são bem difíceis de ouvir a voz do Espírito. Quando eu tenho orgulho de algo, ouvir a voz do Espírito é muito difícil. Eu tenho um testemunho que os irmãos aqui conhecem, que eu tinha muito orgulho da minha carreira profissional. Eu tinha orgulho demais, pastor Luiz. Eu tinha orgulho demais. Eu fui avisada por diversos profetas: é hora de parar. Inclusive a pastora Lourdes. Teve quando eu perdi o bebê em 2015, a pastora Lourdes estava viajando para o Pará. E aí quando ela voltou, ela não sabia. E aí ela já veio, pegou na minha barriga e falou assim: como que está meu netinho? Lembra, pastora? E estava bem recente, eu comecei a chorar e falei assim: não está mais aqui. E aí ela me abraçou, a gente teve um momento ali e tudo e tá. E ela orou por mim e falou assim: minha filha, deixa esse seu emprego, deixa, mas não era o emprego, era o orgulho que eu tinha da minha carreira profissional, que estava colocando todas as coisas abaixo daquilo. Ou seja, virou um Deus para mim. Eu me achava muito boa. E como a forma que eu tive que sair do meu emprego, quando eu resolvi sair, foi uma forma muito dolorosa.
Eu precisava ter passado por isso? Não. Por isso que eu estou falando que tudo que a gente vê, presta atenção, vê e ouve, nós temos que tomar cuidado para não falar. Porque colocamos obstáculos na vida das pessoas. Eu me agarrei ao orgulho de mim mesma, ao orgulho do que eu tinha construído. Talvez se eu tivesse um pouquinho mais de humildade, por isso que lá em Efésios fala para a gente desenvolver com humildade, né? Se eu tivesse um tiquinho a mais de humildade, talvez eu não teria passado por um texto que eu passei, do sofrimento que eu tive. Se eu tivesse um tiquinho mais de mansidão, talvez eu teria ouvido os profetas e teria feito uma análise na minha vida. Mas eu escolhi continuar. O Espírito Santo sempre está falando com você. E Ele sempre está produzindo em você um desenvolvimento. Sempre. E é nisso que nós temos que ficar atentos. No desenvolver do Espírito em nossas vidas. Então, voltando a ver de como ouvis, eu tenho que ouvir a voz que tem falado no meu interior. Eu tenho que ouvir a voz que tem falado comigo. Quando eu ouço coisas que vêm para deturpar, eu tenho que repreender logo em nome de Jesus. Porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Entenda disso de uma vez por todas. Não é de Deus. No dia que você vê um filho torto, um marido torto, no dia que você vê o seu trabalho torto, no dia que você vê seu patrão torto, seu colega torto, e pode ser um sinal de intercessão, mas não um sinal do que aquela pessoa é. Por quê? Porque aquela pessoa é o que ela consegue ser quando ela está orando. Você já viu aquela pessoa no interior do quarto? Você já viu essa pessoa no interior do seu quarto? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Você já fechou a porta por detrás de ti e foi ver aquela pessoa? Antes de falar, antes de acreditar no que você tem ouvido ou visto? Da mesma forma que você não merece ser menos do que o que você é quando você está orando, essa pessoa também não merece ser menos do que ela é quando você está intercedendo. Olha que coisa. O apóstolo Baltazar, na quarta-feira, ele pregou mais ou menos sobre isso lá na igreja de Taguatinga, que teve um evento lá de comemoração do aniversário dos dois, né? Que um faz em fevereiro e outro em março. Aí foi a comemoração do aniversário dos dois, a gente foi lá. E ele falando do quarto. Ele falando assim, tudo que eu recebo no quarto tem que ser anunciado. Tudo que eu formo no quarto tem que ser anunciado. Só que tem que ser anunciado quando está pronto. O erro da gente é querer anunciar, Márcio, quando a massa ainda está crua. O que vai acontecer? Desperdiçar a massa. E eu comentei com o Heber, né? Que é uma coisa que a gente trata muito no seminário de mulher. A primeira pessoa que tem que acreditar na obra de Deus sou eu. Eu tenho que acreditar na obra de Deus. Se eu não acredito na obra que Deus fez, se eu não conheço a obra que Deus fez, se eu não conheço essa plenitude que está dizendo aqui em Efésios, né, que ele desceu e subiu para encher todas as coisas, amém? Se eu não compreendo que ele levou cativo o cativeiro, o que é levar cativo o cativeiro? Levou cativo todo impedimento de desenvolver. A gente pensa, ele levou o que estava cativo, a pessoa que estava cativo. Não tem nada a ver com isso. Ele levou cativo o cativeiro. O que é cativeiro? É tudo que nos impede. Às vezes nós estamos com a nossa alma em cativeiros. E que nós precisamos sim de libertação.
Por quê? Por falta de fé, por falta de acreditar, por falta de ouvir. E isso é como? Isso a gente só consegue, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Então, se eu estou sem a fé, eu estou matando a obra de Deus. Pronto, esse é o impedimento. Se eu não estou com fé, seja lá para o que for, eu estou fazendo morrer a obra. Então, se eu olho para o meu esposo, olho para um filho, olho para qualquer situação da minha vida e não consigo ter fé para uma mudança, primeiro, vamos pegar lá, eu sou orgulhoso, eu não temo a Deus, há em mim uma incredulidade. Ou seja, o problema não está no outro, o problema está em mim. Aí tem gente que pode até falar, bispo, mas você não sabe o que essa pessoa faz. E nem quero saber. Sinceramente. Mas eu tenho que acreditar em uma coisa, na obra de Deus para a vida dessa pessoa. Nisso eu tenho que acreditar. Porque senão eu estou limitando a obra de Deus em minha vida. E uma das coisas que a gente ensina muito aqui no Seminário das Mulheres é que eu só saio do meu quarto quando eu acredito. Não adianta eu sair do interior para profetizar as bênçãos se nem eu estou acreditando nelas. Não adianta, não adianta, não adianta. Enquanto o testemunho do Heber, ele ficou 2 horas no banheiro para ser convencido, olhando para o espelho, para ser convencido que me amava como Cristo amou a igreja. Ele foi convencido, ele saiu de lá amando? Não. Mas ele fez morrer a carne dele, e a partir daquele momento ele passou a ter atitudes de um homem que amava a esposa como Cristo amou a igreja. Ponto. Mas ele ficou 2 horas. Muitas das vezes eu tenho certeza que o Heber fez as coisas com um esforço tremendo. Porque eu não era flor que se cheirasse também. Eu era difícil. Entendeu? Operou um milagre em mim, igual diz a música, né? Jesus Cristo mudou o meu viver, né? Então, porque eu também era muito difícil. Não que eu já corri uma carreira, né, amor? De vez em quando ainda, né? Precisa de uma lapidação, mas, né, a gente vai se adequando. Mas enquanto ele não foi convencido, e o que é o convencimento? É se deixar ser vencido. Por quê? Por uma palavra de Deus, que vai gerar em você o quê? Fé, crença. Isso é desenvolver. Agora, se eu não consigo me autoanalisar, se eu não consigo ver coisas repetidas na minha vida, se eu não consigo ver que eu não estou rompendo, que o ciclo está se repetindo, se eu não consigo assistir isso em mim, as coisas não vão mudar. Sinto muito em te informar isso. Não muda. Enquanto eu não for para o interior do meu quarto, enquanto eu não for lá ter com o meu Deus, para que Ele me mostre as áreas de insucesso na minha vida, áreas que eu ando e ando derrapando, né? O apóstolo Baltazar falou que o que impede a bênção de chegar até nós é a prática do perdão. Uma vez perdoado, aquilo que dominava não me domina mais. Eu sou nova criatura. Amém? E o que eu tenho que fazer a partir daí? O que o Heber fez. Pegar e praticar. Praticar o quê? O
que eu não fazia. Pronto. Aí sim você começa a se desenvolver. Eu acho engraçado, antigamente Deus me curou de uma forma que eu fico maravilhada, o jeito que Deus me curou com esse orgulho besta que eu tinha da minha profissão, do meu, né, de tudo que eu construí, porque hoje eu estou numa empresa big, gigante, né? A maioria das pessoas conhece a empresa que eu estou, ela é o terceiro maior atacadista do Brasil, tá? A primeira atacadista de Brasília, de material de construção, e eu não estou nem aí. O Heber sabe o tanto que eu não estou nem aí. Pedi para Deus para eu ir para um lugar que eu não queria nem ser vista, só que, fala assim comigo, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Aí me enfiaram no principal departamento da empresa, né? Então vamos lá, né? E eu não estou nem aí. E aí ontem a gente ficou o dia inteiro numa convenção lá. E se fosse outra época eu tava, cara, que massa, que não sei o quê. E teve aqueles coach, sabe, pastor? Aquele, você não sei o quê. Não. Aí eu, oh, Jesus Cristo. Aí eu, olhando lá. É bênção? É bênção. Tudo pueril. Tudo fugaz. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Se fosse uma épocazinha para trás, eu estava num orgulho tão grande, nossa, fui lá. Chegou o certificado aqui no meu telefone, pelo WhatsApp, tá aí o seu certificado, eu mais um, beleza. E aí? O que isso produziu em mim? Se o que importa é a minha essência. Se o que importa é o que eu sou lá dentro. Produziu nada, porque eu não vi nada do que eu não tinha visto. Teve uma coisa lá que foi falado, que eu anotei, porque isso eu achei interessante. Eu falei, isso dá uma pregação. Que tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, que diz assim, a velocidade é passageira. Ou seja, tudo é passageiro. Não interessa a velocidade. Todos nós temos um objetivo. Não é verdade? Todos nós temos um objetivo. Todos nós temos uma vocação. Um vai mais rápido, outros vão mais devagar, mas o que importa é ir. Não é verdade? Uns mergulham no Espírito com mais afinco e desenvolvem os dons, esses dons que Deus concedeu aqui, ó. Esses dons que Deus concedeu, deixa eu te falar, não são seus. Quem concede algo, concede alguma coisa. Não é verdade? É o que? Concedido. Você tem uma concessão. Se você não desenvolver, ele será... Acabou. Né? Então, não importa qual a velocidade que eu estou indo, o que importa é eu ir. Aí, aqui termina falando. A determinação é o que me leva além dos meus limites. Ou seja, determinação. Eu não vou falar resiliência, porque eu já tomei abuso dessa palavra. Tudo é, você tem que ser resiliente. Você vai ser resiliente. Pelo amor de Deus, gente. Seja determinado, seja ousado, tenha fé, ouça a palavra, vai e faz. Você é o que você é quando você está orando lá, ó. Você é a pessoa que você vê no interior do seu quarto, você é aquilo lá, você não é essa coisa limitada. Eu já vi Deus usando poderosamente cada um de vocês aqui nos dons que vocês têm. Isso é desenvolvimento.
Por que está sendo travado? É isso que você tem que parar para pensar. Qual o obstáculo que foi colocado na sua vida? É isso que você tem que observar. E esse obstáculo, ele é rompido pelo perdão. Perdoa, corre a carreira, vai em nome de Jesus. Desenvolve, porque atrás de você está vindo milhares. Imagina só, vamos pegar aqui uma situação. Se Abraão não tivesse crido na promessa, hoje a gente nem estava aqui, meu irmão. Podia estar, mas não dentro da graça. Podia estar de tudo quanto é jeito, mas não dentro da graça. Imagina se os profetas da antiguidade não tivessem feito o que eles foram chamados para fazer, mesmo capengando, porque de capengando para capengando, todo mundo aqui capenga em alguma coisa dentro do ministério, né? Não existe ninguém perfeito. Aí você imagina se Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, Ezequiel, os profetas menores, Ageu, Oséias, se não tivesse os profetas maiores, não tivesse feito. E em Hebreus vai falar que para eles receberem coroa, eles já receberam, viu, gente? Mas para a coroa dele reluzir, para a coroa dele apresentar um poder, uma magnitude, ele depende de mim e de você. Olha que coisa. Por quê? Porque ele está lá esperando em nós o êxito da palavra. Aí uma coisa eu aprendi no Rema, eu não entendi na época, mas hoje eu entendo. Né, na época que foi falado isso para mim, eu pensava assim, cara, quando eu chegar no céu, eu quero ver Daniel. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Abraão. Quando eu chegar no céu, não sei o que, eu quero dar um abraço em fulano, ciclano, beltrano, esses homens, né? Jesus nem se fala, né? Mas eu estou falando, né, dos profetas. Aí lá no Rema um dia veio um professor lá, que eu não lembro quem foi, que eu tive tanto professor, e falou assim: quando você chegar no céu, eles que virão até você, porque eles vão vir e falar assim, como foi viver com o Espírito dentro? Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. Jesus Cristo não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha cumprido a obra. Jesus Cristo não tinha enviado o Consolador, não tinha enviado o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E é isso que eu tenho que entender, que quem me guia é o Espírito Santo, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para me salvar. Ele me salvou e Ele deixou o Espírito dEle para me guiar a toda a verdade. Qual verdade você está acreditando? Qual a verdade que você está acreditando? Qual a verdade? Porque a verdade que você acredita, ela se concretiza, porque isso é fé. Isso é fé. Por isso que eu tenho pavor quando vem gente falar assim: bispa, ora pelo meu filho porque ele está sendo assediado, ora pelo meu filho porque ele está indo para a escola, e a gente tem que orar para guardar nossos filhos. Vem cá, seu filho é o quê, meu irmão? Me fala aí o que seu filho é. Bispa, mas o mundo está ruim demais, é muita coisa contra o que a gente acredita, que eu não vou falar aqui, porque está sendo gravado, Natan? Então não vou falar não. Vamos ser politicamente corretos. É muita coisa assediando as crianças. Hoje,
Igual meu colega de trabalho um dia perguntou para mim: Raquel, mas se um das suas filhas chegasse para você e falasse: ah, mãe, eu estou gostando de outra menina. Eu olhei assim para ele e falei: bom, é impossível, tá, meu querido? Aí ele foi e falou assim para mim: mas e se acontecesse? Você ia expulsar ela de casa porque você é pastora? Aí eu falei assim: não, ia amar do mesmo jeito que eu amo. E aí? Né? Mas é impossível. Aí ele foi e falou assim: mas mudando, né, gente? Raquel, mas você tem que pensar o seguinte, que hoje as coisas são naturais. Aí eu me arrepiei todinho, né? Aí eu falei assim: não é natural, tá? Nenhuma mãe engravida e fica sabendo o sexo do filho, e quando o filho nasce, não dá um nome de acordo com o sexo, tá? Nenhuma mãe faz isso e vai falar: deixa ele crescer para ele resolver o que ele vai ser. Isso não é natural, querido. Não venha me falar que isso é natural ou que não é, não. Ah, mas tem criança que desde pequeno... Demônio, espírito familiar, vai investigar que tem alguma coisa. Só que ele não entende essas coisas. Estou falando isso aqui para vocês. E eu falei para ele: não é natural, não é natural. Não vem falar que nenhum pai quis. Pode ser o pai ultra, hiper, mega moderno. Se um filho que é homem do sexo masculino chegar e falar: eu estou gostando de outro homem, você pode ter certeza que dentro do coração dele vai haver dor. Vai haver dor, porque não é natural, não é da natureza. Aí eu falei assim, aí eu perguntei para ele. Eu falei assim: mas você, quando for ter seus filhos, você vai esperar ele crescer? Reverti, né, para ele, porque ele me perguntou. Aí ele ficou calado, aí ficou... Eu falei: tá vendo? Nem você aceita. E nem precisei falar de Jesus. Né? Então, gente, a gente tem que prestar atenção nas coisas. Como eu tenho que desenvolver a vocação dentro do dom que me foi dado? Eu tenho que desenvolver. O que eu tenho ouvido? Eu ouço a voz do Espírito ou eu ouço qualquer tipo de doutrina? E em Hebreus, eu acho que no capítulo 5, no versículo 11 vai falar assim: a esse respeito tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir. O que é isso? Eu sei de algo e não escuto o que eu sei. Eu sei para o que eu fui chamado e dou vozes a outras coisas. Eu sei da minha vocação e não cumpro porque fico ouvindo vozes. Uma coisa que nós temos que ter a convicção é a seguinte: que tudo provém de Deus. Presta atenção no que eu estou falando agora. Tudo provém de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 6, vai falar isso. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo no Pai. Amém? Tudo provém dele. Tudo provém dele. Tudo. O que nós estamos fazendo hoje em dia e tem virado um hábito é desligar isso das nossas vidas.
nós não estamos compreendendo que tudo provém dele. Nós preparamos os nossos filhos para o mundo. Mas como que nós preparamos? Não em Deus. Vocês já prestaram atenção nisso? Porque tem que estudar, tem que se especializar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, tem que alcançar, tem que ser próspero financeiramente, tem que... A gente prepara para o secular. Você pode ter certeza que o que a gente mais vai ver daqui a um século, isso eu não estou profetizando não, mas eu quero que vocês se atentem como igreja, porque como igreja a gente vai ter que amparar. O que a gente vai ver daqui para frente são essas pessoas, filhos de crentes, com casamentos e lares destruídos. Porque são preparados para algo, mas não são preparados na essência. Tudo provém de Deus. Eu converso com várias mães cristãs. Várias. E aí sempre que eu pergunto, como é que está seu filho? Ah, tá bem, é advogado. Ah, tá bem, é médico. Ah, tá bem, é não sei o quê. Nossa, mas ele fez concurso, ele fez isso, ele fez aquilo, e não sei o quê. Ah, e ele tem ido para a igreja. Ah, bispo, você sabe como é que é, né? Não adianta obrigar, não adianta não sei o quê. Ah, bispo, você sabe como é que é, né? Esses meninos hoje em dia nem prestam, mas... vai lá, querido. Continua assim, você está de parabéns. Que voz que você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? É tão fácil para quem tem filho pequeno ainda falar assim, meu filho, vamos ver para que você foi vocacionado? Ah, mãe, eu tenho vontade de ser um advogado. Ah, é? Meu filho, então vamos ver essa profissão? Vamos ver o que Deus fez para você ser um advogado? Vamos ver o padrão do advogado em Cristo? Mostra Jesus como advogado. Mas não, a gente bitola na cabeça dos seus filhos. Não, você vai isso, você vai aqui, você não sei o quê, você não sei o quê. Não, mas ele está separado, só estudando. Eu estou falando disso porque meu pai fez isso comigo, tá? Não adiantou nada. Hoje, se alguém falar para um pai, pai, eu quero ir para um seminário cristão. Rapaz, vai ser tido como uma escória da sociedade. Esse menino não pensa no futuro, não. Como que esse menino vai se sustentar? Estou mentindo, pastor Jacques? Mas não precisa seu filho ir para um seminário se ele não tiver chamamento. Precisa que você ensine para ele que a profissão que ele tem, a profissão que ele quer ser, o que ele quer ser, tem que vir de Cristo, tem que vincular. Outro dia a Heloísa chegou para mim e falou assim, tia, sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Eu falei, o que, Heloísa? Rica. Aí eu ri. Orei e falei assim, Espírito Santo, dá sabedoria para o Natanael e para a Jaqueline conduzir essa menina. Né? Daquele tamanho. Alguma coisa ela está assistindo. Né? Alguma coisa ela tem assistido. Então, nós temos que observar e criar vínculo. Entenda, se na minha profissão eu tivesse criado vínculo em Cristo, talvez eu não teria sofrido nunca na minha vida. Eu não criei, e foi uma opção minha. Né?
Então vamos aprender a ouvir a voz do Espírito para desenvolver, para tirar os obstáculos que nós estamos encontrando em nosso caminho. Amém? Para entender para que eu fui chamado. Eu não esqueço de um DVD da Beatriz lá em casa. Hoje em dia, eu não sei. Hoje em dia, porque na época era DVD, né, gente? Então, assim, né? Hoje em dia é tudo na televisão, né? É tudo na plataforma, não sei o quê. Então, hoje o povo sabe, tem até os funkzinhos das letrinhas, né? Então, na minha época, não, a gente era bem raiz, né? Então, as meninas só via DVD cristão. Não entrava outra coisa lá em casa que não fosse essas coisas. Então, eu sei todos os DVD da Ana Paula Valadão de cós salteado até Samuel. Samuel é depois da Arca de Noé, né? Então, você pegar lá a sequência, é DVD para dar com pau. Eu sei todas as músicas de cós salteado. Até as falas dos bonequinhos eu sei, né? Porque era de dia e de noite lá em casa, né? Aquele DVD Quem é Jesus, a Ellen estudava, parava de estudar. Mãe, eu posso ver quem é Jesus? Eu pode. Aí ela colocava videocassete, que é mais antigo, tá? A fita, né? E ficava lá cantando e dançando na frente do Jesus, lá da televisão, falando: quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu sei tudo, viu? E aí no de Samuel, porque vai falar da separação, a história da separação de Samuel, lá tem uma música que fala: os filhos são do Senhor, né? Então tem uma parte lá que não importa se o seu filho vai ser médico, advogado, pastor, dentista, seja lá o que ele for, ele tem que entender que a profissão dele é do Senhor. Pronto. Ele tem que entender. Vocês estão entendendo, jovens? Viu, jovens? Sua profissão é de Jesus, não é sua. Porque quem te concedeu o dom de ser inteligente foi Deus, viu, Rafael? Bênção. Não foi seu pai e sua mãe que te deu, filho? Foi Deus. Viu a Isabela também? Viu a sua habilidade, minha linda, que vai te levar lá na seleção brasileira feminina. Quem te deu foi Deus. Viu, Davi? Quem te deu foi Deus, meu filho. Não foi seu pai e sua mãe. Então, essas habilidades vêm de Deus, porque tudo provém dele. E quando nós temos essa consciência, nós conseguimos desenvolver. Vamos nos colocar de pé? Eu quero que você tenha essa consciência do desenvolvimento que você precisa ter para alcançar. Amém? Essa noite eu queria que você fechasse seus olhos e visse o que está te impedindo de ver isso. Vê aí nesse momento. É uma descrença. É a inoperância. É a falta do deixar. É a falta de comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Veja o que está te impedindo. E eu quero que você apresente isso aí para Deus, porque tem certas coisas na nossa vida que é só Ele mesmo para tirar. Então mostra para Ele, e mostra para Ele também que Ele sabe, mas Ele gosta de ter relacionamento com você. Por isso que é tão importante a gente conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa relacional. Ele gosta de saber. Ele gosta de habitar na terra através de nós. Então, quando você sente um cheiro, fala para o Espírito Santo: nossa, Espírito Santo, mas esse trem aqui está tão cheiroso. O Senhor está sentindo?
Quando você comer alguma coisa, fala com ele, Espírito Santo, você está provando esse negócio aqui, porque ele habita em você e ele quer habitar através de você aqui na terra. Então tem certas coisas que só ele mesmo para tirar. Tem certas coisas que nós não temos forças. Tem certas coisas que nós nos sentimos pequenos. Tem certas coisas, tem certos temperamentos que nós insistimos em ter só para exercer um domínio, um controle. Sendo que quando nós deixamos na mão de Deus o domínio e o controle, nós tiramos um fardo imenso das nossas costas. Então entregue isso aí para o Espírito Santo e deixe Ele operar na sua vida essa noite. Coloque a mão no seu coração, porque eu creio sim que o Espírito Santo de Deus hoje está removendo hábitos nocivos. Ele está removendo das mentes perturbadas vozes que não convêm dele, que não provêm dele. Ele está removendo toda insegurança. Ele está removendo toda incredulidade. Ele está tirando, arrancando isso de você. Porque o perdão de Deus, que foi consumado lá na cruz através da vida de Jesus Cristo, esse perdão eu ministro sobre a sua vida essa noite. Para que todas as amarras, para que todo o cativeiro que uma vez te prendeu, seja rompido agora em nome de Cristo Jesus. Nada disso tem poder, tem domínio sobre o seu ser. Em nome de Cristo Jesus, nada disso tem domínio, nada disso tem poder. Tudo que estava te impedindo foi retirado agora pelo poder que há no perdão de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus está em você, fazendo novas todas as coisas. Eu ministro o sangue de Jesus sobre todo o seu corpo, lavando, libertando, purificando de tudo. Em nome de Cristo Jesus, eu ministro este sangue nas suas veias, na sua mente, nos seus ossos, em todos os seus órgãos, em todo o seu sistema nervoso, nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua boca, na sua língua. Em nome de Cristo Jesus, este sangue está passando e está te purificando ao ponto de você se tornar sim mais alvo que a neve. E em nome de Cristo Jesus, eu ministro sim uma intensidade na comunhão com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha mesmo fazer o coração de cada um que está aqui e o meu coração cada vez mais ser sedentos de se encontrar com Ele. Porque só através dessa intimidade, só através desse relacionamento, nós conseguimos desenvolver as práticas devidas. Por isso é isso que eu ministro sobre a sua vida. Que você pratique a palavra, que você pratique o seu chamamento, que você desenvolva a sua vocação, que você desenrole a sua vida. Em nome de Cristo Jesus, amém? Vamos orar por dízimos, ofertas. Creia também que todo embaraço financeiro saiu da sua vida, tá? Pode fazer plano, projeto, propósito, pode crer, viu, gente? Pode crer. Pode crer, porque Deus tem operado e vai continuar operando na sua vida financeira. Amém? Então eu quero que você traga todos os seus dízimos e suas ofertas.
Quando a gente fala todos os dízimos, o seu dízimo é o lugar que você está hoje financeiramente. E quando a gente fala todos os dízimos, é onde você quer chegar. Onde você quer chegar financeiramente? Pensa aí onde você quer chegar. Porque você vai trazer o dízimo hoje disso. Ah, bispa, mas eu não tenho. Não estou perguntando se você tem valor monetário. Perguntei aqui que você tem dinheiro para trazer? Não. Você vai trazer o dízimo de onde você quer chegar. Onde você quer chegar, Vitor? Onde você quer chegar, Vitor? Onde você quer chegar, Beatriz? Você vai aqui hoje trazer o dízimo, todos os dízimos, ou seja, de onde você quer chegar. Amém? E vincule isso a Jesus Cristo, para que não haja ruína. Amém? Levante sua mão direita e apresente aí onde você quer chegar. E apresente onde você está hoje também. Apresente as finanças das pessoas que têm te pedido cobertura. Apresente aí as finanças da sua casa. Quando eu devolvo a Deus os dízimos, quando eu entrego uma oferta, é como se eu estivesse glorificando a Deus pela minha vida financeira. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em concordância como igreja do Senhor, para abençoar todos os dizimistas, todos os ofertantes, todas as famílias que eles trouxeram e aqui estão representadas. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a unção da prosperidade esteja derramada sobre a vida deles. Em nome de Cristo Jesus, eu ministro sobre a vida deles o dom de adquirir riquezas, o dom, Senhor Jesus, a habilidade nas mãos de produzir riquezas. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Podeis sentar por um momento. Eu vou dar alguns avisos. E quem trouxe algum valor monetário, depois pode depositar aqui, tá? Ao final do culto. Amados, ó. Acampamento semana que vem. Não, então. Não, mas é porque eu não conto domingo como primeiro dia da semana. Para mim, segunda-feira, mas é essa semana, viu, gente? Quinta-feira, acampamento. Amém? Tão esperado acampamento. Quinta-feira. Que lá em casa tem uma que tá louca. Só uma, a outra não vai. A Ellen não vai porque ela vai estar trabalhando, tá, gente? Vou lá logo dentro. Por que ela não vai? Vai estar trabalhando. Então, ela não vai ter como ir. Vai ter o ônibus que vai sair daqui. Qual horário? Às 20, pastor? 20 horas, tá? Quinta-feira aqui. Amém? Se puder chegar quanto mais cedo, melhor, tá bom? E aí tem que ter alguém aqui na igreja para recepcionar esse povo, viu, gente? Eu não vou estar aqui. Eu já garanto isso. Porque eu saio do meu trabalho 6 horas da tarde até eu chegar aqui e receber um trem. Tá? Então, quem tiver uma disposiçãozinha de vir, abrir a igreja para recepcionar quem tiver para vir, tá? Eu agradeço. Então, não esqueçam de nada, viu, jovens? Leve coberta, lençol, toalha, travesseiro, seus utensílios de uso pessoal, tá? Leve um protetor solar, leve a Bíblia, evite celular. Viu? Vamos ser crente raiz. Tá. Aí não... isso aí é pai raiz. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu não concordo com Bíblia digital? Eu vou falar por que eu não concordo. Se abrir o celular, com certeza você vai mexer em outra coisa. Não tenha dúvida. Eu gosto disso aqui, ó. Tá? Aí você vai ver lá, opa, chegou um WhatsApp, aí já vai ler, já perdeu a metade da palavra. Tá? Por isso que eu não concordo. Não adianta vir com essa conversa. Bíblia não, Bíblia é isso aqui. Tá?
Então é isso, tá? Então leva a Bíblia, leva utensílios, leva protetor solar, repelente, viu, galera? Leve repelente, viu? Tome banho de repelente, por favor, viu? Viu, queridos? Pai e mãe que tiver aquele trem que xuxa na tomada assim, ó, que repele, também manda com seu filho, entendeu? Vamos precaver as coisas, amém? Tá? Protetor solar, não esqueça do protetor solar. No ano passado, eu e o Weber teve que sair correndo, comprando protetor solar, porque as beldades tudo não tinha levado, tá? Todo mundo parecendo camarão frito. Olha que beleza. E isso é porque tinha protetor solar de rodo lá em casa, né? Então, vamos levar protetor solar, né? Não vamos esquecer as coisas, não. Viu, queridos jovens e adolescentes, tá? Domingo que vem, um culto maravilhoso como esse. Venha, traga sua família, tá bom? E é isso. A nossa primeira Santa Ceia Geral será em junho, tá? No mês de abril e maio, nós teremos o curso de obreiros, tá? Provavelmente a gente deve começar na segunda semana de abril, tá, gente? Vai ser lá em Taguatinga, quinta-feira, às 20 horas. Quem tem que participar? Todos os obreiros são obrigados, tá? E aqui no caso a gente não tem nenhum apresentado, então todos os obreiros consagrados são obrigados a participar de acordo com o regimento que nos rege, tá bom? Então é isso. Então nós vamos divulgar aí a data exata, mas provavelmente será na segunda semana de abril, quinta-feira, tá? Por enquanto é só isso, né? Só isso, pastor Euclides. Vamos ter encontro de casais esse ano, já está agendado. Nós vamos passar aí nos grupos, mas eu creio que é no fim de semana do dia 22 de novembro, tá? Já deixa separada essa data aí, quem vai, tá? Mas vai ser esse fim de semana, 22 de novembro. Vamos fazer um pré-encontro de casais, tá? O Aviva Família será em setembro e vai ser em Unai. Nós não estamos dirigindo o Aviva Família esse ano, nós estamos participando como apoio. Tá. Então a gente está com cantina aí, bolo no pote, se tiver alguma coisa mais, só bolo no pote, então vamos semear. E nós vamos continuar com essa prática aos domingos, por quê? Porque em junho o louvor é responsabilidade da igreja da Ceilândia, da Santa Ceia, tá? Da Santa Ceia Geral, em junho, o louvor é responsabilidade da igreja da Ceilândia, viu, Anderson? Nem te comuniquei antes, mas é responsabilidade daqui, tá? E nós estamos pretendendo alugar o som, para não ter que levar nada, tá? Só a bateria. Então, a gente vai angariar fundos para isso. Amém, queridos? Então, vamos continuar com as práticas de semeadura através da cantina, né, para que a gente possa ter os nossos eventos com todos participando. Aí depois, findado isso, vamos trabalhar para o Aviva e para o encontro de casais. Pronto, e assim a gente vai nesse ciclo contínuo, né, para a gente angariar fundos para poder ajudar em tudo. Amém? Então vamos semear. Amém? Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Que a graça salvadora do nosso Senhor, que o amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Por onde você for, eu te envio para uma semana abençoada, produtiva e com ouvidos e a visão e a boca ligada no Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão e desejo para ele uma semana de bênçãos, em nome de Jesus.